Bom dia. Eu quero, em nome da Associação dos Criadores e Preservadores de Aves da Raça Mura do Estado de Sergipe, agradecer a oportunidade que esta casa nos concede em poder desmistificar alguma dúvida que venha a pairar sobre o PL que está sendo posto para apreciação dos senhores. Acreditem, hoje esta casa ela constrói história. Não apenas para os sergipanos, mas para os brasileiros como um todo e principalmente aos gararuenses que são apreciadores dessa espécie milenar. Eu quero agradecer ao presidente da casa, o vereador Rogério Santos, por aceitar essa demanda, assim como ao vereador José Alves, por abraçar essa ideia dos criadores gararuenses, que apresenta um PL que dispõe sobre criação, preservação e manejo das aves combatentes. Esse PL ele não se propõe a tratar da liberação da briga de galo. É importante que fique claro, o que se busca aqui é pleitear uma segurança jurídica que já está posta a nível federal, apenas como uma garantia no tocante à criação, preservação e manejo, para que essa espécie não venha à extinção. Não poderia deixar de agradecer aos criadores aqui presentes, ao público que nos assiste através das redes sociais, em particular os criadores e preservadores, porque são estes que se transformam no combustível que nos mantém acreditando que é possível oferecer aos galistas dias melhores. A exemplo desse PL que está sendo posto hoje, se transformar na 12ª cidade sergipana a tratar desse conteúdo. Isso demonstra que o trabalho não é solitário e que vem sendo abraçado por criadores de outros municípios. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Luiz Alberto, eu sou um criador, um preservador, praticante do manejo biológico, sou pedagogo com especialização em educação infantil e sou especialista em direito educacional. Senhores, eu não poderia fugir do rito que esta casa demonstrou em sessões anteriores que eu fui assistir através das redes sociais e confirmado hoje pela vereadora Zelinha, não é isso? Leninha. Então eu quero iniciar a minha apresentação citando Salmos 29, capítulo 11. O Senhor dará força ao seu povo, abençoará o seu povo com paz. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É importante a gente enaltecer a figura do sagrado, do divino, principalmente nesse espaço onde a gente está tratando do direito da coletividade. Este é um momento importantíssimo para a gente lançar luz sobre o galismo. Eu iria apresentar para vocês o entendimento jurídico, toda a segurança jurídica com base na Constituição e em leis. Então a gente não está aqui tratando de ilações, mas antes de entrar no ordenamento jurídico, eu queria fazer um breve apanhado histórico sobre a existência desse animal, para que a gente possa contextualizar o mesmo dentro da história. Esse animal está presente nas relações com os seres humanos há aproximadamente 5.500 anos. E esses registros, eles datam de achados arqueológicos na antiga civilização do Indo, hoje Paquistão, uma civilização que existiu entre 3.300 a 1.300 a.C. Um outro dado muito importante está assegurado no Código de Manu, antiga legislação brahmanês, que foi escrita século II a.C. ao século II depois de Cristo. E no livro 9, título 21, trata dos jogos e dos combates entre animais. Não se prendam apenas ao termo combate. Isso eu estou trazendo um dado histórico para mostrar que essa relação ela é bastante antiga. Existe um outro fato que merece ser destacado e ocorreu na Grécia. Quando Sócrates foi condenado a fazer a ingestão do cicuta, ele convidou um discípulo para pagar um galo a Esculápio ou Asclépio, que era um deus que tinha o poder de cura através das aves. Isso para demonstrar que a ave está presente no imaginário popular, não do povo de Gararu, mas do povo do mundo. A humanidade convive de perto com a presença desse animal. Com o advento das grandes navegações,
esses animais chegaram às Américas, e no Brasil em particular, com os portugueses, espanhóis, franceses e ingleses. Isso está registrado nos anais da história. Existe um erudito espanhol chamado Fernando Duro, que ele descreve com minúcias essa relação bem próxima de nós seres humanos com esses animais. Quando Gonçalo Coelho estava fazendo um percurso na costa litoral brasileira, ele aportou na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, e deixou várias espécies. Isso está registrado na carta que Pero Vaz de Caminha envia a Dom Manuel, o Venturoso, rei de Portugal, onde ele descreve a relação de espanto do nativo ao ser agraciado com esse animal. Isso denota dentro da história que esse animal era desconhecido dos nativos. Isso prova que chegaram aqui com os colonizadores. Qual era a principal função que essa ave tinha nessas grandes viagens? Duas: fonte de alimento e entretenimento. As viagens eram longas e desgastantes, e por se tratar de um animal com características rústicas, resistente a muitas intempéries, os tripulantes utilizavam nos convés do navio a prática do combate como diversão. Fonte de alimento e diversão. Fernão de Magalhães, um outro português, porém este a serviço da coroa da Espanha, 15 anos aproximadamente depois, aporta na mesma Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, e abastece toda a sua esquadra com várias espécies dessas aves, que foi deixada por Gonçalo Coelho. Isso está registrado na carta do seu escrivão, Dom Antônio Pigafetta. Então, são relatos históricos que comprovam que essa relação é bastante longa, e no Brasil, desde o processo de colonização. Vamos ao amparo legal. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. E aí o legislador descreve. O que os galistas, criadores das aves combatentes da cidade de Gararu, está reivindicando é apenas o que já está posto na nossa Constituição. O artigo 215 da Constituição, que trata sobre manifestação cultural, o que é que ele traz? O Estado garantirá, prestem atenção aos verbos, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Isso não é uma ilação, isso é um artigo da nossa Carta Magna. E o que é que trata o parágrafo 1º? O Estado protegerá as manifestações das culturas indígenas e afro-brasileiras e da de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Senhores, aqui o Constituinte foi bastante feliz. Ainda que uma manifestação cultural brasileira não esteja catalogada, mas a Constituição assegura, ou seja, participantes do processo civilizatório nacional. E aí eu vou dar um exemplo para que vocês compreendam. A vaquejada, ela não estava assegurada como lei, mas era uma manifestação cultural característica do nosso povo, que contribuía para a construção do nosso tecido social. E o que foi que o legislador fez para seguir o que preconiza o artigo 215? Criou uma lei específica, onde a emenda 96 se transformou no parágrafo 7º da nossa Constituição, que diz que não existe prática de crueldade ou maus tratos quando você pratica o esporte com animais, desde que regulamentado. Então, essa passagem aqui, o Constituinte foi bastante feliz. Me reporto agora ao artigo 225 da Constituição, que trata do meio ambiente. Falei sobre cultura, vamos ao meio ambiente. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o poder de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando esta casa traz um PL para ser debatido,
Vocês estão cumprindo o que a Constituição traz no 225, quando diz que é obrigação do poder público defender um interesse que é coletivo. Não está aqui só Luiz Alberto falando, olha quantos criadores, e talvez outros não tenham aparecido por ter outros afazeres. Então o que essa casa busca é ratificar o que está na Constituição. Mas eu vou além. O que é que o artigo 225, no inciso 2º, traz? Ele diz que a gente deve preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético. Se esse animal é reconhecido como uma ave nativa do nosso país, a Constituição diz que é obrigação da gente preservar o patrimônio genético. E o mais importante na proteção dessas espécies é que esse animal, em um surto de gripe aviária que houve no nosso país, onde o Brasil é o maior exportador de frango de corte do mundo, teve o auxílio da rusticidade da ave combatente para o melhoramento genético da nossa ave comercial. Isso para demonstrar o quanto é importante manter protegido o patrimônio genético. Ainda no artigo 225, agora no inciso 7º, o que é que ele diz? Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade e maus tratos. É necessário que as pessoas compreendam que, por desconhecimento, às vezes a gente se torna cruel. Por desconhecimento, às vezes a gente comete alguns crimes. E é necessário que, para que se julgue o criador da ave combatente, primeiro se conheça como é que um criador de fato cria suas aves. O amor, a dedicação, o comprometimento, o cuidado em si que a gente tem com esses animais. Nós, criadores, somos os verdadeiros defensores dessa espécie. Se a gente dependesse do legislador, do poder público, esse animal já estaria em extinção. Hoje, Sergipe vive um período fantástico. Em decorrência da associação adotar uma postura de informação, a gente vem garantindo a segurança de alguns direitos que no passado não existiam. Os órgãos de fiscalização e controle, a exemplo da polícia, a exemplo da ADEMA, a exemplo do IBAMA, invadiam os criatórios e sacrificavam esses animais ao arrepio da lei. Por quê? Porque no passado os criadores eram órfãos, filhos sem pai. Hoje existe uma entidade de classe com um jurídico atuante, com veterinários dando suporte e buscando espaços como este, onde o vereador nos concede a oportunidade de levar informação para que as pessoas comecem a desmistificar esse olhar preconceituoso. Eu vou trazer um exemplo da história bem marcante para que vocês compreendam o quanto é importante de fato a gente observar que a ignorância, ela de fato leva a exageros. Foi por desconhecimento que Copérnico sofreu o que sofreu. Galileu foi condenado à prisão perpétua, Sócrates a fazer ingestão de veneno, e Jesus Cristo eu não preciso falar. O público que fez com ele, preferir a Barrabás do que a Cristo. Isso porque naquela época o povo não estava preparado para compreender a grandiosidade daquele mestre sagrado. Eu quero mais uma vez me reportar à Bíblia. Provérbios 10, 25. Quando vem o furacão, o injusto desaparece, mas o justo permanece firme para sempre. E é isso que os galistas sergipanos estão buscando. Se manter forte e firme, porque a gente sabe que a nossa missão, ela é sagrada. Como bem mencionado pelo vereador, qual o nome do senhor? Além de Zequinha, quando ele disse, vocês estão corretos em estar aqui, em reivindicar os seus direitos. E é aqui realmente que a gente deve estar, porque é aqui que a gente intitula como a casa do povo. Então essas demandas, elas têm que sair da rua de fato e vir para aqui para se tornar lei, porque só assim a gente vai ter segurança. Existe um poema de um diplomata brasileiro bastante conhecido, João Cabral de Melo Neto, que ele diz o seguinte: um galo sozinho não tece uma manhã. É necessário que um cante e o outro pegue seu canto e espalhe.
E é isso que a associação está fazendo, pegando o canto do galista de Gararu, levando para Porto da Folha, para Cedro de São João, para Propriá, para São Cristóvão, para Socorro, para Nossa Senhora Aparecida. Todas essas cidades já têm um projeto de lei municipal assegurando o direito dos galistas a continuar preservando essa espécie que tem um valor significativo e tem um registro simbólico muito forte no nosso imaginário coletivo. Basta que eu lembre a vocês que o ponto culminante da liturgia na Igreja Católica é a Missa do Galo. Por quê? O ponto alto da liturgia cristã homenageia essa ave combatente. Porque para muitos teólogos da Igreja Católica, o galo era o anunciador de um novo amanhecer. Esse animal tinha uma relação muito próxima com o divino. E quando a gente acorda pela manhã ouvindo o cantar do galo, significa que Deus nos concede mais um dia de vida. Então a mística que esse animal representa é muito forte e a gente não pode abrir mão sem resistir a assegurar o seu direito de existência. Para assegurar vocês, vereadores, que de fato esse animal é um animal nativo... Nobre senhor Luiz Alberto, não atrapalhando seu raciocínio, é que nosso regimento diz que nenhum presente, usando da fala, pode ultrapassar o tempo regimental do vereador, que são 15 minutos. O senhor teve 1 minuto e 42 a mais, mas isso não quer dizer que o senhor está impedido de continuar a explanação, porque cada vereador tem 15 minutos também de explanação, e o senhor, dentro do tempo de cada vereador, pode fazer e concluir as explanações que assim o senhor entender como necessárias. Então, para interagir no tempo regimental, as inscrições foram abertas e o nobre vereador, por direito, que o convidou, tem o tempo regimental dele de 15 minutos para interagir com o senhor. Vereador José Raimundo. Não, é só simplesmente assim, porque para as pessoas que não criam, que não gostam das aves, são pessoas que às vezes falam mal, porque... Não, mas é uma ave de grande importância, que é, como ele acabou de falar ali, é um histórico, é uma ave que deve ser preservada. É para isso que nós temos aqui o público aí, essas pessoas são todos criadores. Eu também sou criador. Então, assim, você fez uma boa explanação, deu muito bem para todos entender, né? E está aqui o projeto à disposição de todos, né? E eu acredito que vai ser aprovado, né? E assessionado e virar lei dentro do município. Só isso. Quanto a isso, se você puder falar mais alguma coisa aí, explanando, já explicou, já está bem explicado, né? Pessoal, eu estou aberto a responder qualquer pergunta, caso vocês queiram interagir, eu paro o andamento da apresentação e a gente vai tirando dúvidas. Eu só quero deixar claro, principalmente para a prefeita Zete de Janjão, né, assim que é conhecida, de que esse projeto, ele não onera o executivo. É um projeto que não tem custo nenhum para o município, é apenas seguir o que também está na nossa Constituição Federal. O artigo 23 da Constituição diz que é competência comum da União, dos estados e do município legislar sobre questões de floresta, fauna, flora. Então, o que essa casa faz é apenas ratificar o que já está posto na Constituição. Nós temos também uma lei estadual que trata sobre a criação desses animais. E aí muitas pessoas dizem, por que municipalizar? Porque é essa oportunidade que a gente está tendo de trazer informação e que não fere o ordenamento jurídico. Se vocês colocarem para apreciação do jurídico, vocês irão perceber que o PL trata apenas do que está posto em lei, apenas buscando dar voz a estas pessoas que eram anônimas e que agora se faz presente, que inclusive foi motivo de espanto, porque de fato a casa está cheia. Então eu estou à disposição, caso alguém queira tirar alguma dúvida, queira me perguntar alguma coisa. Eu acredito que não concluí o que vim falar, mas acredito que deu para entender que o PL não trata de algo que venha a ferir o nosso ordenamento jurídico. Obrigado, nobre vereador Zé Raimundo. O próximo orador inscrito, o vereador Galego Zequinha.
é somente falar mais uma vez a importância que está tendo esse projeto. Eu achei que você ia estar sozinho aqui para fazer essas explanações, então está assim cheio de gente, não vieram aqui só por vir. Então é algum pensamento que eles têm. Ontem eu pensava diferente, ontem eu achava que seria uma coisa inútil, então hoje eu estou vendo a importância que é esse projeto, para estar acompanhando. Hoje eu vejo gente de Porto da Folha aqui, gente da Palestina, lá do povoado onde eu moro, eu vejo de todas as regiões, então é importante, acredito que seja importante. Então, com esse debate que você fez nesse projeto, a mente da gente muda, que você pensa uma coisa, mas deixa que é outra. É a necessidade de ter esse projeto para vocês não estar se escondendo da população, nem se escondendo do judiciário. Então, que vê criando, acha que o criar é só botar para brigar. É o que muita mente pensa. Então, só que você fale mais um pouco da briga, que fala de briga de galo, que eu não entendo muito, que eu não acompanho muito mas vou passar a analisar e acompanhar. Eu acho que é bom mesmo, meu compadre, me arrumar um casal para eu criar lá no terreno. Por enquanto, aí você passa a explanação sobre esse pensamento que muitos têm, sobre a briga, que você já falou um pouco aí sobre isso, que muita gente acha que é isso. E o tratamento que a gente vê lá mesmo no povoado, eu vejo, tem deles que é zelado mais do que tudo na vida. Então, só que vocês explanem mais sobre isso. É importante que a gente leve informação para que as perseguições elas cessem. Eu deixei com vocês um ofício. Esse ofício, ele é um ofício emitido pelo Parque dos Falcões ao promotor da 10ª Promotoria do Meio Ambiente, Dr. Eduardo Matos. Alguém com quem nós já tivemos 3 encontros para tratar sobre o descumprimento dos órgãos de fiscalização e controle no estado de Sergipe, no tocante às nossas aves combatentes. E se vocês lerem aí o parágrafo 2º e 3º, no segundo, o advogado do Parque dos Falcões reconhece que 80% das aves chegaram mortas e que 20% eles mataram, trataram e colocaram no freezer. E aí, senhores, é onde entra a força da associação em poder contar com o apoio de vocês, criadores, para que a gente de fato seja esta voz. Nós estamos acionando judicialmente o Parque dos Falcões, porque neste ofício ele reconhece vários crimes. Ele matou os animais quando o Supremo Tribunal Federal, julgando de maneira cautelar uma liminar do ministro Gilmar Mendes, a DPF 640, arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde ele dizia que no Brasil estava proibido o sacrifício de animais, ainda que encontrado nesses ambientes. O estado do Paraná entrou com uma ação, um advogado de Blumenau recorreu e Alexandre de Moraes, através de uma nota de reclamação, ratificou a decisão do Gilmar Mendes. E em 21 de novembro do ano passado, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade o não sacrifício dos animais. E ainda assim, em Sergipe, os órgãos de fiscalização e controle continuam descumprindo a lei. Isso não é só o Parque dos Falcões, não. O pelotão ambiental, da mesma forma. Em um ofício remetido à 10ª Promotoria, a capitã, comandante do pelotão ambiental, deixou bem claro que a destinação dos animais foi a doação para o Parque dos Falcões. Senhores, ninguém pode doar o que não lhe pertence. Ninguém pode doar aquilo que não lhe pertence. Então, o papel da gente em assegurar nas câmaras de vereadores leis municipais para garantir a proteção dos galistas vai em decorrência desse braço forte do Estado que se recusa a cumprir o que está em lei. Então, se a gente não se transforma nessa lei, nessa força para resistir, o galismo vai entrar em extinção. E o que é que a Constituição traz no artigo 5º? Inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não existe no Brasil, eu desafio qualquer jurista, nenhuma lei que proíba a criação desses animais. E aí eu lembro do Aires de Brito, grande jurista sergipano.
o que não está na lei é permitido. Então não existe nenhuma lei criminalizando ou proibindo a criação desses animais. E o mais grave, esses órgãos de fiscalização não descumprem apenas leis, mas sim a Constituição. O inciso 54, ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E por que a polícia chega lá no criatório de Vanzo e leva os animais e doa para o Parque dos Falcões? O PROS entrou com essa ação no Supremo, onde o ministro Gilmar Mendes acatou, em decorrência de um fato parecido que ocorreu na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Um delegado, na companhia do promotor, foi até um espaço de seleção e apreendeu todos os animais. Só que chegou na delegacia e o promotor foi embora. O delegado não tinha onde colocar esses animais, enviou um ofício para o juiz da cidade e o juiz mandou sacrificar. Aí eu lhe pergunto, qual era a materialidade do crime? Não eram os animais? Por que sacrificar antes do trânsito em julgado? Então o PROS ingressou com a ação e o Supremo reconheceu que o juiz cometeu um equívoco. Como é que eu sou um policial, faço uma apreensão de você na rua, alegando porte ilegal de arma de fogo, e no dia da audiência a materialidade do crime pelo qual lhe acuso não está presente? Então o papel da associação, senhores, é esse, é vir a essa casa e pedir a vocês que nos dê essa graça de assegurar o direito de criar esses animais, porque se depender de alguns órgãos, principalmente ambientalistas radicais, de cunho vegano, o galo deixa de existir, a vaquejada deixa de existir, a cavalgada deixa de existir, porque não é o cavalo que pede para ser montado, é a sua vontade que predomina. Então a gente tem que entender que a realidade do Brasil ela deve ser vista pelo viés plural. Cada comunidade tem uma cultura, tem um traço próprio e a gente tem que preservar. Então o trabalho da gente é esse, é tentar desmistificar, levar informação e demonstrar que não existe crime algum em criar esse animal. Beleza, bem explicado. Então, qualquer dúvida, voltarei a falar mais uma vez, senhor presidente. Por enquanto, minha fala é só isso. Obrigado, nobre vereador Galego Zequinha. Próximo vereador Valdinho da Genipatuba. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor Luiz Alberto, vereadores, pessoal do plenário. Sem falar, senhor Luiz, que a preocupação desse pessoal aí era grande. A quantia de gente que ligou pedindo que a gente votasse no projeto. Felizmente, o que eu vejo por onde eu ando, ele é mundial hoje. Inclusive, eu estive ontem em Arapiraca falando com um dos maiores criadores lá da região. E ele não está presente hoje porque tinha um compromisso marcado e não pôde. E aqui está uma prova do pessoal que me pediram para votar. Aí Galego de Orlando, Jean, meu pai Tonho, é um dos criadores ali presente, me pediu, acho que no máximo umas 50 vezes. Gabriel, Kiko de Didi, Edinho lá da Genipatuba, Maílson do Sem Terra, Zé Bolinha da Lagoa Primeira, Geraldinho, Flavinho, está aqui também um dos empresários aí que já investe pesado em Gararu, Vanso e Wagner, um dos secretários aqui do município também que pediu. A outra coisa, isso aqui ele tem que, vamos supor, em caso de briga, ele tem que ter um local tudo adequado, né? Não pode ser em qualquer espaço, né? Então, a gente não trata do combate porque seria um debate a nível nacional, porque a questão da liberação do combate em si tem que ser tratado em Brasília, Câmara Federal. A gente não tem competência para tratar porque já existe uma decisão do Supremo que vai de encontro a essa manifestação cultural. O que a gente trata nesse PL é apenas de assegurar o direito a preservar a espécie dentro dos seus criatórios, para que dessa forma não exista a invasão dos criatórios. Reforça a questão de, por exemplo, se vier uma fiscalização de Aracaju para um criador aqui de Gararu, por que não informar ao órgão municipal? Porque na condução de qualquer animal você tem que inventariar. Quando você vai tirar da sua propriedade uma vaca cometida de aftosa para o sacrifício, a Indagro tem a obrigação de inventariar, localiza a sua propriedade, diz quantas espécies foram sacrificadas,
localização para que isso gere um documento. E o sacrifício, ele não pode ser feito sem a produção de um laudo. Não é eu, veterinário, que vou dizer que o seu animal está doente. Por isso que existe na lei citações de algumas instruções normativas do CONSEA, porque dentro do assunto para você entender. Para você sacrificar um animal pelo processo de eutanásia, de acordo com as portarias do governo federal, você precisa apresentar um laudo. Esse animal tem que estar dentro de 3 critérios: velhice ao extremo, uma doença supercontagiosa e não corresponder ao tratamento. Somente diante desses 3 quesitos você pode sacrificar, mas o veterinário que vai aplicar a medicação, ele tem que ser cadastrado em uma comissão de ética animal, ele tem que ter um curso próprio. O ambiente onde ele vai fazer isso tem que ser na penumbra, ele tem que ter técnicas de imobilização, isso está na lei. E por que quando se reporta as aves combatentes não segue o mesmo rito? Não, eu vou levar, Alberto, os seus animais, agora eu vou inventariar. Estive no criatório tal, levei tantos animais. O primeiro animal pesava tantos quilos e tantas gramas, o segundo tanto. Por quê? O que é que me garante que quando eu for resgatar meus animais na justiça, eu receba ele da mesma forma? Quando um policial faz a condução de um veículo para o pátio, recolhendo por algum motivo, ele inventaria. Sabe por quê? Porque se depois você for retirar o carro e vender o som e trocar os pneus e acusar o policial de ter feito isso, qual é a garantia que ele tem para provar que ele não roubou o seu som e não trocou os seus pneus, se não está documentado? Então, por isso que o PL trata de tentar trazer essas amarras. Rinha não é problema da associação, é um risco que cada criador vai ter que assumir. O que a gente busca é ser uma voz na defesa da proteção daquele animal, ainda que esteja em uma rinha, mas se eu puder eu vou defender, porque aí é um outro debate e eu acredito na manifestação cultural, mas não é o que a gente defende. Bem, aí, como é, a pergunta ficou prática e foi para ver se encaixa alguma coisa na cabeça do criador também, né? Para que não faça de forma irregular, para não se prejudicar. Se você observar, como você trouxe a pergunta, me permita, nos espaços de combate existe um regulamento, um regramento. Às vezes a pessoa condena porque vê muito pela questão dos maus-tratos. Mas a gente precisa levar em consideração que para alguns estudiosos não existe maus-tratos. Observe que quando a emenda 96 se transformou em lei, foi porque os veterinários ou tecnistas ficaram divididos. Não, se puder fazer isso para controlar, se puder fazer aquilo, sem contar que tem o aporte financeiro. Você imagine se a vaquejada deixar de existir no Brasil, quanto desemprego vai ser provocado. Laboratórios de pesquisa, melhoramento genético, vida do vaqueiro, deslocamento de caminhões, parques montados. Então, assim, tudo isso também pesa. Mas os animais, segundo eu não trato com fanático, mas estudiosos, ecólogos e biólogos, são os principais conhecedores das espécies. Eles dizem que o instinto natural ele não pode ser reprimido. O instinto natural ele tem que acontecer porque é natural, é inato da ave. E existe um estudo da Universidade Federal da Paraíba, desenvolvida pelo Departamento de Neurofisiologia Comportamental, que diz que a belicosidade desses animais é uma característica natural. Desde pintinho, eles combatem sem ser estimulado. Agora está em andamento em Colômbia, nos Estados Unidos, em Nova York, nos Estados Unidos, uma pesquisa com amostra de sangue de animais de todos os países onde ele existe, para comprovar que essa característica é natural em todas as aves, em todos os países. E em paralelo está sendo feita uma outra pesquisa que demonstra a importância desse animal. Esse animal tem uma capacidade acelerada de regeneração. Já imaginou se isso se converte em benefício para a cura dos diabéticos? Então observe, não é porque eu não gosto da ave que eu vou propiciar um momento para que ele no futuro venha à extinção. Às vezes você perde um animal que pode contribuir de forma importante e direta para o bem-estar do ser humano. Diabetes talvez seja o segundo ou terceiro caso de mais morte no nosso país. Então veja o quanto essa ave é importante. Então a agressividade tem sua característica. Eu sempre trago um exemplo. Por desconhecer, às vezes a gente condena. Por exemplo,
Se vocês olharem, fizerem uma pesquisa, vocês vão ver a paca, o macho, no pênis, ele tem vários espinhos. E é na posição contrária, não é na posição de penetração, é quando ele retira. Observe que a fêmea foge do coito o tempo inteiro, que ela sabe que vai machucar. Então ela foge, ele tenta, ele agride. Quando ela está exausta ao extremo, ele consegue perpetuar a espécie. Ele vai lá e consegue deixar 2, 3 filhinhos, mas ele dilacera a vulva da fêmea. Aí eu agora, romantizado, vou dizer, não, vamos impedir que esses animais tenham coito. É um processo natural, eu não sei explicar, mas aquilo deve ter uma finalidade. O rato australiano, ele tem os testículos do tamanho de 1/3 do corpo. E em um dia ele cobre 50 fêmeas e morre. Ele morre tendo relações, mas ele perpetua a espécie. Aí eu vou dizer, vamos acabar com esse animal. Então assim, a gente desconhece e o desconhecimento não nos permite acabar com a espécie. Então a preocupação da associação é assegurar a manutenção de uma espécie que é importante. É presente na poesia, na música, na literatura, na mística cristã. Então esse galo está envolvido em tudo, em todas as relações humanas. Então a nossa luta é essa, é proteger. Se tiver mais alguma pergunta? Obrigado, nobre vereador Valdinho de Junipatuba. Próxima oradora, vereadora Leninha Dória. Bom dia a todos. E hoje, vai fazer 2 anos de legislativo, eu nunca vi a plateia desse jeito, a plenária, né, Rinaldo? Tá bonito. Então, senhor Luiz Alberto, o senhor deixou bem claro aqui, pela organização, pelo amor por essas aves, né? E assim, inclusive, o avô do meu menino, ele tem uma rinha de galo, embora em Porto da Folha, ele é professor, diretor de Porto da Folha. Mas eu tive a oportunidade de morar lá com eles um tempo, e eu vi o cuidado, o amor que ele tem por essa ave, impressionante. Ele ia trabalhar e na volta, antes mesmo de um banho, de sentar, de conversar com sua esposa, imediatamente ele ia ver sua ave. Ter o cuidado, o amor mesmo, realmente é um cuidado, é uma coisa impressionante, o cuidado que vocês têm por eles, né? Então, assim, quero dizer a vocês galistas, né, que vocês têm sim o meu incentivo e o meu apoio por esse projeto, viu?